Então, a gente está pegando os índices de avaliação de larga escala e agora estamos entrando, como eu falei, na intimidade da escola, do currículo, para ver como é que a gente pode trabalhar. O que quer dizer esse eixo multicultural no currículo, tanto da escola como na formação de professores e de gestores? O que eu estou pensando nas dimensões? Como transformar esse currículo que articula competências, habilidades, conteúdos, que leva em conta a diversidade cultural, como é que a gente pode transformar isso em algumas dimensões? Bem, não é algo do outro mundo, não é a gente dizer, agora eu vou falar sobre diversidade cultural, agora eu vou falar sobre multiculturalismo. Não se trata disso. Todos os assuntos da escola são assuntos que têm a ver com a diversidade cultural. O gestor, ele é um mediador. Ele está lá, o diretor da escola, o coordenador, o orientador pedagógico, o supervisor. Ele está num fogo cruzado. Ele tem que mediar os saberes dele, os professores que ele coordena, que têm seus saberes, que têm raça, etnia, cultura. Ele tem que mediar isso com a comunidade onde a escola está inserida, porque ele tem que também promover esse diálogo com os responsáveis pelos alunos. Ele tem que entender quem são esses alunos e ele dialoga com as secretarias. Porque nós estamos aqui no momento falando de escola pública. Então, ele tem que levar em conta esses índices, as avaliações de larga escala. Ao mesmo tempo, ele tem que entender a especificidade dos alunos que ele tem, até onde ele pode ir, quais as potencialidades. Então, a escola, por si só, é o que a gente chama de uma organização multicultural, querendo ou não. E o gestor, o professor, muito mais o gestor no caso, a identidade dele é de um mediador cultural. Então, a gente investir nos gestores, em vocês, em nós, professores, é investir numa escola eficaz. A gente tem que levantar as expectativas, criar um clima positivo. Já houve pesquisas, 2 escolas com as mesmas dificuldades de infraestrutura, salários baixos e aquelas jornadas de trabalho, tudo igual, os fatores extraescolares. Uma consegue ter resultados muito bons no SAEB, consegue alfabetizar seus alunos e a outra não. Por quê? Porque nós temos ali, numa escola, uma gestão que respeita a diversidade dos seus professores, que tem políticas de valorização, que tem um currículo dinâmico, e a outra que vai levando, às vezes é uma gestão nem tanto democrática. Então isso faz a diferença. Então não é algo fora de série. Quer dizer, se a gente articula disciplinas convencionais, currículo, é uma disciplina boa que a gente costuma trabalhar tanto na formação inicial de professores como de gestores. A gente articula isso, a diversidade cultural, a avaliação, PPP, projeto político pedagógico. Se a gente discute o tempo todo, por exemplo, quais os dilemas entre o universal e o diverso, em cada uma dessas áreas, a gente está levantando a sensibilidade de gestores, de professores. A gente está trabalhando para uma escola eficaz. Vou dar um exemplo na ação que nós fizemos de formação continuada de gestores em 2005. Um dos temas era, por exemplo, projeto político pedagógico. Então, nós atingimos, era na época do Dr. Cláudio como secretário, nós atingimos 2.100 coordenadores pedagógicos em 76 turmas no estado do Rio de Janeiro. Um dos temas dessa formação continuada era o projeto político pedagógico. Como é que a gente discutiu de forma multicultural isso? Primeiro, nós vimos o que é um projeto político pedagógico. Será que ele está na Gazeta? Será que é só para isso que serve o projeto político-pedagógico? Para ficar na Gazeta? Por uma exigência burocrática? Levantamos essa discussão. Depois, em conjunto, chegamos à conclusão que não é o ideal. O ideal seria, nós, em cada escola, temos um projeto político-pedagógico que refletisse a identidade daquela escola. O que deveria ter esse projeto político-pedagógico? Começamos a trabalhar com os gestores. Deveria ter o principal. Deveria ter o currículo, a avaliação da aprendizagem e o que a gente espera daquela escola, que aluno a gente quer formar. Simples. Então vamos pensar, como é que a gente vai trabalhar então esse projeto para levar em conta a diversidade cultural? Vamos ver, em que momentos a gente tem que pensar em algo mais universal? Competências, habilidades que os nossos alunos têm que ter, que todos têm que ter. E em que momentos
essas competências e habilidades mais universais vão ter que dialogar com a especificidade daquela escola. Então, nós começamos a trabalhar com a questão do universalismo e da diversidade em cada um desses assuntos. Por exemplo, quando a gente falava de avaliação, é outro assunto que a gente discutia com professores e gestores nessa ação, para melhorar os índices. A avaliação da aprendizagem e a avaliação da escola. Como é que a gente pode, um professor numa turma, ele em algum momento tem que usar um instrumento universal homogêneo. Em algum momento ele tem que usar uma prova igual para todos os alunos. Mas será que ele não pode também mesclar o universal com o diversificado? Em alguns momentos valorizar, por exemplo, alunos que têm a oralidade muito bem desenvolvida, mas que não escrevem tão bem. Por que nós não podemos fazer uma dramatização e pontuar isso? Quer dizer, a gente discute temas mais convencionais, mas que se submetem a essa questão. Momentos de universalismo e momentos em que a gente pode, sim, valorizar aqueles alunos concretos. Parece uma coisa pequena, mas faz toda a diferença do mundo, né? Eu vou dar um exemplo. A Teresa Penafirme é uma autora que ela fala que tinha um aluno numa escola da Rússia, não sei se vocês já leram sobre isso, que ele só pulava o tempo todo, pulava, saltava, e os professores escreveram, esse aluno, um relatório muito duro, não vai dar em nada, esse aluno só pula, não faz nada. Vocês sabem quem era esse aluno? Ainda bem que ele não deixou a autoestima baixar. Quem que vocês acham que era? Quase. Era o bailarino Nureyev. História real. Quer dizer, você vê um currículo e uma avaliação que não levou em conta os talentos da diversidade cultural daquela escola. Então, quer dizer, se houvesse um outro tipo de avaliação ou de currículo, em que em alguns momentos, claro, habilidades, competências matemáticas em língua, mas em outros momentos também valorizasse os saberes específicos desses alunos, a gente teria uma escola que estaria trabalhando a favor das potencialidades desses alunos. E aí, até aquelas competências e habilidades mais universais ficam melhor absorvidas, porque você está trabalhando com a autoestima desses alunos. Então, a gente discutiu tudo isso dentro desse currículo de formação de professores. Então, quando a gente fala de diversidade cultural, não é uma coisa acrescentada. Cada tema, ele pode ser trabalhado dessa maneira, né?